Flávia, quantos anos você tem? Paulo, não é assim que começa. Verdade. Sejam bem-vindos ao Surtadamente. E outra, que história é essa de perguntar a minha idade assim, de cara? Continua, Flávia, assim, seja bem-vindo, que é o seu É. podcast, sabe? Ah, é. Seja É, bem-vindo ao Surtadamente, o isso. melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Aqui do meu lado está essa novíssima psiquiatra, jovem com a pele, olha, e não tem botox ainda, gente, é natural. Sou eu, sou eu. Doutora Flávia Sano, maravilhosa. E o psicólogo mais lindo do planeta, sem botox, sem nada, porque ele é muito jovem, né? Exato, Não sem pó na precisa cara, sem nada. pôr na cara nem Exato. nada. O Paulo Siqueira. Nossa, Flávia, você engasgou no meu nome. Tem algum outro psicólogo que seja de bater uns ciúmes aqui, mas esse não é o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Flávia? Sobre a geração Baby Boomers. A gente não pode esquecer que nós somos o quem, ó. Hoje eu tô todo atrapalhado, ó. Somos os Surtadamente! Isso Surtadamente. mesmo. Flávia, hoje nós vamos falar então sobre o quê? Sobre os Baby Os Boomers. Baby Boomers. Quem são os Baby Boomers? Mas antes, a gente precisa explicar que vão ser vários episódios sobre várias gerações, né? Sim. Essas siglas aí que você acha estranha, a gente vai falar sobre tudo isso. Fala pra rodar a vinheta. Roda a vinheta! Flávia, agora sim, com tudo, depois de a gente ter dado toda aquela embramada lá no começo, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador. Espaço Saúde Vale Sul Shopping. É um espaço incrível dentro do Shopping Vale Sul, aqui em São José dos Campos, cheio de clínicas e profissionais incríveis. Sim, eu já sou paciente de vários. Então, obrigado, Espaço Vale Sul Shopping, porque, além de ser o nosso patrocinador, eles têm uma preocupação que é igualzinha a gente aqui do Surtadamente. Se preocupam muito com a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Obrigado, Espaço Saúde do Vale Sul Shopping. E é por causa deles também que nós estamos aqui com uma convidada muito especial, né, Flávia? Muito especial. Que já é da casa, já, com certeza ela já é da casa. Você já conhece a doutora Neuza Mazeu, minha amigucha, apesar de sermos de gerações, né, diferentes e conflitantes. Ela é a minha sócia aqui da Clínica Etos. E é uma mulher inovadora, à frente do seu tempo, mas ela tem muitas características, sim, da geração Baby Boomers. E que a gente vai falar o que é também, né, gente, daqui a pouco. Espera aí. Mas antes eu queria fazer uma ressalva aqui. Toda vez ela chega com uma melação com você, né, doutora? Assim, é um elogio, né? Não, hoje eu até que fui discreta. Hoje eu fui discreta, gente. Que no primeiro episódio... Você Rasgação lembra, né, de doutora? seda, Foi uma né? rasgação de seda, né? Mas merece, a doutora merece. Uhum, é verdade, né? É amizade, exato. Exato. Viu? Flávia, existe uma classificação das gerações, né? Que serve para estudos e tudo mais, mas acho que é um papo muito interessante que tem tudo a ver aqui com o nosso podcast. Sim, são as pessoas que são nascidas de 1945 a 1960, Isso, mais a ou gente está menos. falando da geração dos Baby Baby Boomers. Boomers, é. Mas existem outras gerações que a gente vai fazer aqui uma sequência de episódios explicando sobre cada geração e o quanto isso impacta na saúde mental deles também. Porque uma geração Baby Boomers, apesar de terem nascido lá em 1945... eles estão aqui ainda, vivendo nessa geração, assim, com várias gerações juntas. Como que a gente pode conviver em paz com gerações que tiveram situações históricas, sociais tão diferentes, né, doutora? Então, para eu me organizar assim, né, na minha mente, eu lembro assim que os baby boomers são as pessoas mais ou menos de 65 a 80 anos, são nossos avós. Sim. Né? E assim, eles são chamados de baby boomers porque eles vieram após a guerra. Uhum. Então, foi um boom de nascimento, um aumento da natalidade muito grande, e eles foram considerados os baby boomers. Sim. Né? E depois tem? Depois tem a geração X, a geração Ela Y. fez assim porque é dela e ela apontou para mim. A geração Y e a geração Z. Exato. E tem a Alpha também. Que tá vindo aí, né? Uhum. E nós trouxemos aqui essa convidada, como nós já apresentamos, mais que especial, que é a doutora Neuza, porque... Qual é a sua geração, doutora? Baby Boomer. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado, viu, pela sua presença Realmente, aqui, é muito os especial. Baby Boomers foram o que inaugurou essa classificação, né, de gerações, né, porque aconteceu logo depois da guerra,
um boom de natalidade, né? 4 anos praticamente de natalidade, vamos dizer assim, reprimida, né? Porque a guerra não é muito satisfatório para nascimentos. Apareceu, né, uma geração que foi muito, muito maior do que vinha sendo o coeficiente de natalidade das populações naquela época. Claro que a guerra é sempre uma coisa catastrófica, né? Mas ela traz progressos, né? Uhum. Principalmente, por exemplo, para a medicina, né? A guerra sempre é uma coisa complicada. Então, essa geração baby boomers, ela foi, vamos dizer assim, gerada num momento de muita mudança. Mudança de cenário político, né? Foi depois da guerra que os Estados Unidos começou a ter o protagonismo que ele está tendo, né? Foi talvez a nação mais beneficiada, né, Uhum. pelo distúrbio da guerra. Então, o baby boomer americano é diferente do baby boomer da Europa e é Uhum. diferente do baby boomer do Do Brasil. Brasil, né? Mas todos passaram por uma situação onde você viu a criação de vacinas. Isso Uhum. mudou muito a mortalidade infantil. Uhum. Então, o baby boomer tinha muito mais chance de viver, de Uhum. passar a primeira infância, do que alguém que nasceu nos anos 30 ou 40. Sim. Uhum. Então, foi uma geração que teve uma estrutura de saúde diferenciada, né? O antibiótico já era uma coisa popularizada, as vacinas, a escola foi mais bem aquinhoada, né? Nos anos É. 50, 60. Houve também uma pulverização, né, das escolas, principalmente aqui no estado de São Paulo, que foi também, Uhum. vamos dizer assim, um beneficiário, porque teve muita imigração, né? Então as escolas também É. surgiram de uma maneira mais ampla. Então foi uma geração que passou por esses É. detalhes na primeira infância que fizeram muita mudança, né? Sim. E assim, depois da Segunda Guerra, a gente sempre pensa numa questão de pobreza, escassez, reconstrução. Assim, no cotidiano seu, assim, Brasil, na sua infância, na sua vida, os seus colegas, o seu entorno, você, assim, entendia isso como uma fase de escassez, de dificuldade, de uma geração que estava tentando sobreviver a uma situação difícil? Não, porque como eu falei para vocês, o baby boomer foi diferente. Eu acredito que a geração baby boomer na Europa, Ah, tá. principalmente na Alemanha, que foi absolutamente destruída, Sim. ela não teve a mesma condição que a geração baby boomer dos Estados Unidos, e muito menos a nossa aqui. A nossa, pelo menos, vamos dizer, eu sou do interior paulista, de cidades pequenas, não se tinha nenhuma noção, né, de restrição, a não ser teve um período em que você ouvia os pais falarem que não tinha gasolina, mas tinha cavalo, então resolvia-se. Mas tinha Não, bastante gente, assim, que vinha imigrante, não tinha? Começando a vida. Eu acho que depende, né, também de cada realidade, exato, eu acho que, por exemplo, São Paulo, principalmente a aham, cidade de São Paulo, recebeu muito imigrante imigrante. pós-guerra, né? Então, acho que isso colaborou muito para o nível de industrialização do estado de São Paulo, né? Foi a geração que mais alavancou o projeto de urbanização do país, né? Depois de Uhum, 50, 55, foi uma migração grande da zona rural para a zona urbana, né? Foi sim. o inchaço de São Paulo. Sim. Então foi toda uma mudança de cultura, de modos de vida, né, que impactou essa geração, Parece que é uma né? geração que teve uma. Parece que é quase uma revolução, né? De um. Não, De foi um... várias Muitas revoluções conquistas. numa geração, Exato. né? Porque desde aquilo que eu estava falando, das vacinas, da saúde, da educação, de cada cidade, né, do estado de São Paulo, pelo menos, recebia um grupo escolar, Sim. que era uma coisa diferente, Aham. Deixa eu fazer. né? Você recebia um grupo escolar, você recebia um posto de saúde numa cidade de 3.000 habitantes. Então, Sim. isso muda muito as características da cidade, né?
Agora, se você pensar lá para os anos 60, a coisa ainda foi, isso eu estou falando do Aham, comecinho. sim, Nos anos 60 foram os anos 60, né? sim. Aham. Em que você começou toda uma série de revoluções. Muitas revoluções, né? Principalmente o impacto da mão de obra feminina no trabalho, Sim. né? Você Uhum. começou a ver todo o impacto, né, Do da movimento presença feminista, né? Das feminina, né? mulheres. A mudança de enfoque, a mudança de cenário, a mudança de protagonismo, a questão da afirmação realmente da Aham. mulher, né? Isso a gente via Falando tanto de na Europa, mulher, enfim. baby boomers. E Hum. aí, doutora? Uma mulher médica, psiquiatra. E aí, você era realmente uma pessoa à frente da sua realidade, da sua geração? Bom, vamos dizer assim, nos anos 60, você querer fazer medicina já era um negócio meio fora, né? Uhum. Tanto que quando eu entrei na faculdade, na Escola Paulista, minha turma foi assim vista como um escândalo. Tinham 29 mulheres. Uau. Isso era muito? Muito, não tinha Sim. armário para gente. Ah, Teve que fazer uma ampliação de armários para a gente poder ter armários. No Uhum. departamento feminino, que começou com 5 mulheres, de algumas turmas anteriores, na nossa foi uma explosão, 29. Exato. vale lembrar, né, doutora, que hoje nas faculdades de medicina tem mais mulher do que homem, né? Exatamente, agora tem o contrário, né? Uhum. Os homens têm que lutar para ter um armário. As mulheres Então, pegaram na todos. psicologia também, né? Na É. psicologia é uma profissão. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. É, sempre quando uma geração aí mais nova, digamos assim, tem uma geração né, que a antecedeu, por exemplo, seus pais, tinha entre os jovens, por exemplo, tinha aquele conflito com os mais velhos, algumas coisas que eram assim, visto, meu Deus, isso não pode. Como que era? Porque, por exemplo, as pessoas mais maduras hoje, os adultos, eles olham para os jovens e às vezes acham alguns comportamentos absurdos. Naquela época também tinha isso, os jovens, eles às vezes Ou causavam alguns vocês eram mais escândalos. parecidos mesmo com seus pais e Era não uma. teve muito conflito? Conflito entre pai e filho sempre teve. O que eu digo, né? Conflito familiar, desde a Bíblia está sempre em voga, Sim, sim. né? Então sempre tem conflito familiar. Sempre você quer suplantar aquela geração que te antecedeu, né? Então eu acho que o nível de conflito talvez fosse menos estrondoso, Hum, menos espalhafatoso, se fizesse menos barulho com o nível de conflito, sim, né? Você tentava acomodar as coisas e arrumar o seu espaço, né? E Uhum. acho que os baby boomers tiveram muito isso por conta da educação. Muita gente saiu de casa. Imagina se você, uma mulher, nos anos 40, ia sair de casa para fazer uma faculdade em São Paulo, no Rio de Janeiro. sim. Não era muito bem visto isso, né? Uhum. Então, de repente, os baby boomers puderam fazer isso, né? Já foi visto uma certa elasticidade mental aí, né? Uhum. E aí começou uma série de movimentos, né? Movimentos sociais, movimentos estilo hippie, né? Eu acho que os hippies trouxeram um pouco essa questão que você está A falando aí rebeldia, talvez. de abrir o Aham. conflito de gerações de uma maneira mais, vamos dizer, Escancarada. Ah, espetacular, sim, né? sim. Quer dizer, de você fazer a questão do uso de maconha, a questão da liberação sexual, que foi outra condição que os baby boomers viveram, Uhum. né? Que é a Uhum. questão da presença da pílula anticoncepcional, isso trouxe uma outra realidade dentro da condição da sexualidade, não é? E o movimento hippie foi um movimento realmente de mudança, né? Mudança de todas as condições de enfrentamento de uma sociedade mais conservadora, mais rural, mais patriarcal, né? Mais machista? Exatamente. Uhum. Então isso trouxe, né, uma série de propostas novas, né? Sim. Então Sim. eu E a gente vai falar sobre, né, a sua geração e as gerações mais novas, né? Ontem eu estava comentando com você, né? Eu tenho uma paciente que me contou que está no emprego novo
e que o chefe era um advogado de 70 anos. Uhum. E que ela estava saindo, indo embora, de repente, do nada, ele gritou assim com ela de longe, ela estava saindo, volta aqui agora, né? E aí ela ficou extremamente sentida, não sabia o que fazia, né? Ela se sentiu agredida, né? Mas assim, quando a gente pensa no conflito de gerações, é que para ele, talvez, né, advogado, mais velho, 70 anos, numa geração onde, né, era algo mais autoritário, mais machista, mais conservador, de repente falar com uma menina, porque ela é novinha, né, não era, e para ela foi extremamente chocante. Então, assim, olha como que é bem conflitante, né? Atualmente o mercado de trabalho, porque a sua geração não saiu do mercado de trabalho, né, doutora? Não. A senhora está aí, firme, forte e avante, E né? dando ordens. E dando ordem. É verdade, ela me dá cada bronca. Aham. Estamos tendo um clima tenso aqui, gente. Doutora, mas assim, só para fugir um pouquinho, você viu a vestimenta da doutora? Pois é, ela tá achando Mas que, tá combinando mesmo com a que época, vira assim, ou Eu não? eu vim fazer uma Olha, homenagem na para a geração realidade, dela. né, esse preto e branco de Ah, bolinha é uma coisa mais Chanel, né? Quer dizer, é é. uma Ah, coisa é? assim, mais da elegância francesa, né? Que também Mas eu foi dei uma bola coisa. fora? Não, Não. Mas esse é colar tá dentro. combinando? É esse colar de pérolas? Olha, Originais? É, são realmente, São originais. assessoria de moda não é muito meu forte, né? E olha, outra Ah, coisa que apareceu, pelo menos aqui no Brasil, na sim. geração Baby Boomers, a calça jeans. Aham. A A calça jeans calça é da jeans sua mudou tudo. geração? Só, Sim, só Eu achei muito. que fosse da minha. eu Só tinha, volta um pouquinho mais pra perto aqui, eu que tá tinha pertinho que de... ir em determinadas lojas para comprar calça jeans, não Sim. tinha em todos os lugares. Aham. Era, era importada, da calça Lee. Depois que veio a Alpargatas e fazia calça jeans aqui em São José dos Campos, né? Aham. Mas era uma coisa super novidade, né? Nos anos 50, 60, você ter calça jeans e camiseta, né? Sim. Quer dizer, você poder usar a calça jeans ou Mulher, calça comprida, mulher mulher, vestindo calça, calça. né? E era, Aham. era muito complicado, né? Muito tempo você não podia ir de calça na igreja. O padre Uhum. não Não dava muita deixava. bola para isso, Aham. não, né? Mas foi uma mudança, uma revolução realmente. Eu acho que da mulher nesse período, acho que o grande foco, a mudança, foi por aí, né? Sim. Foi a ascensão e o protagonismo, né, da posição feminina na sociedade. Você acha que esses conflitos eles eram mais, não era tanto no discurso, era muito no agir mesmo? Sim, eu acho que teve muitas ações, Sim. né? Teve muito festival, Aham. né? Muita questão aí de bandeiras Você sociais. participou bastante de tudo isso? Olha, na parte de música não, porque não teve. Só teve os festivais da MPB, esse sim eu participei, gostei, continuo gostando daquilo que eu vivi naqueles anos. Me emociona me lembrar de quando eu ouvi pela primeira vez determinada música, Sim. né? Porque era uma coisa assim que você esperava avidamente aparecer a televisão, que foi outra coisa que apareceu na geração Baby Sim. Boomers. A A televisão televisão. foi Gente, a algo gente ia no muito vizinho, importante. a rua inteira se juntava, né? Ou para ver o capítulo da novela, ou para ver o festival de música da Record, Acho que eu posso né? falar que a televisão teve a mesma importância que o celular hoje, né? Sim, porque Para sua ela geração. trouxe uma coisa bem diferente. É claro, né? Você tinha uma Informação, novela gravada comunicação. no Rio de Janeiro, que chegava 2 dias depois em São Paulo e 7 dias depois em Brasília. Uhum. Então, quem estava no Rio e ia para Brasília já sabia O a que? novela da semana inteira, né? Era muito engraçado. Esses dias estava Tinha um pequeno conversando delay. com um amigo meu que é de Brasília, ele estava me contando essa questão, né? Quer dizer, hoje a geração atualmente não imagina o que seja isso, né? A ascensão disso, do gravador, da FM, né? Do disco de vinil com aquelas características que você escutava, que fazia assim, né? Quando um amigo meu comprou um
toca-discos que você escutava aqui, aqui, aqui. Eu não lembro como é, estereofônico, alguma coisa assim. Reuniu todo mundo na casa dele para ouvir aqueles efeitos especiais. Quer dizer, era uma novidade. O mundo estava abrindo, Parecia né? que tudo Teve era a um viagem evento, à né? Lua, né? Tudo era Então, um grande realmente, evento, E né? deixa eu fazer uma ponte, então, doutora. Você está contando tudo isso com um sorriso, assim, parece que gostando bastante. Como que era a saúde mental da sua geração? Eu vou fazer aquela pergunta que a maioria das pessoas fazem. É. Já tinha depressão naquela época? As pessoas tinham ansiedade? Mas assim, a saúde mental de maneira geral, né? Porque assim, hoje se fala muito da tecnologia, das crianças ficarem só, né? Dentro do mundo digital. E não, a sua geração e a minha geração foi criada na rua, pulando, brincando, televisão só, e olhe à lá, noite né? só, À né? noite. Então, eu queria saber assim, se você considera que era uma geração que tinha possibilidade de ter mais saúde mental, né? E se tinha possibilidade, se fosse doente também, se ficasse doente de se tratar, como era de maneira geral a saúde Olha, mental? de maneira geral, ela ainda era muito abafada, né? Não se falava em doença mental. Era uma coisa estigmatizada mesmo, né? Você via, às vezes, pessoas que tinham, por exemplo, retardo mental, que a família não deixava circular, ou a epilepsia, né? Que eram grandes problemas, né? Ou quando tinha alguma coisa esquisita, né? As pessoas falavam, não, aquele cara é sistemático, ele é assim, é esquisito. Não tinha Uhum. rótulo. Ninguém falava, poxa, é doente mental, Aham. sabe? Essa questão da doença mental, eu acho que começou a visibilidade dela lá pelos anos 60, Sim. Uhum. né? Acho que nessa parte dos anos 60 começou a aparecer, ouvir falar de psiquiatra, né? Começar a falar o que que é psicólogo, né? Por Uhum. exemplo, eu acho que essa é uma questão muito interessante, né? A psicologia aqui surgiu tardiamente, Sim. né? Ela surgiu nos anos 60, 60. Sim. 65, né? Então foi uma coisa muito diferente. Era uma situação, vai fazer psicologia, mas o que que é isso, Exato. né? Até Então, hoje tem muita gente que pergunta, né? Imagina quanto tempo atrás. É. Hoje é muito né? mais difundido, mas naquela época era algo totalmente Era uma coisa desconhecido. bem E diferente, bem né? desvalorizado também, Não, né? era estranho, era exótico. Eu tive uma prima que foi fazer psicologia, o pessoal falou, mas o que que é isso, É do né? movimento Exótico? hippie, é do movimento hippie da Ela época. era É. meio do Nossa, que movimento legal, eu seria hippie. exótico naquela época. Seria exótico, né? Uma Eu seria coisa. uma bruxa, não, a bruxa na Idade Média, né? Então, eu acho que foi uma geração que passou por sobressaltos, né? Foi uma evolução muito rápida, né? E como a saúde melhorou, é uma geração que está tendo uma longevidade maior, Sim. né? Então, eu acho que esse conflito de gerações pode ser melhor avaliado, porque nós estamos tendo uma carreira de São gerações. Sim. 4 gerações no mercado de trabalho. Exato. 4 gerações. E conflitos. Isso complica, Sim. né? A Uhum. gente está vendo muito isso, né? Geralmente o diretor é de uma geração, o gerente é de outra, o supervisor é de outra e o peixinho é de outra. Então tá dando confusão em todo o Isa, meio. sobrou pra você, Isa. Doutora, quantos anos você tem, Isa? 22. Senhora com 22 anos. Se a senhora pegasse uma máquina do tempo lá com 22 anos e chegasse hoje assim para conversar com a Isa, por exemplo, que tem 22 anos. E você visse a geração, você acha que ia estranhar muito? E como que você... Você diz o que eu era aos 22 anos, o Isso, que é é. isso. Sim. O jovem lá com 22 anos, o que você acha que ele ia estranhar? Primeiro que a Isa tá na mão, né? Primeiro eu ia falar, o que é Celular, esse negócio brilhante, né? computador. Que São é equipamentos internet? inimagináveis, Sim. né? Vamos dizer assim, quando eu tinha 22 anos, eu estava na faculdade de medicina. E o que eu tinha? Um livro, Uhum. né? Carregar o livro, um livro desse tamanho, pegar o ônibus com aquele livro, né? Você sentava lá, estudava o livro, Ficava né? horas na Ficava horas na biblioteca. biblioteca,
tinha que fazer uma série de coisas, tudo anotado, né? A letra da gente ia para o brejo, porque, né, você tinha que anotar a aula. Então, não imagino hoje, vamos dizer assim, não dava para imaginar quando eu tinha 22 anos, que agora, por exemplo, né, aqui na Faculdade de Medicina, por exemplo, daqui de São José, eles vão com o computador para fazer As as anotações, sim. anotações, etc. Quando não é O no caderno tá no celular. iPad, né? Caneta Ou digital. Caneta tira digital, foto da lousa ou só, tira É, né? foto Aham. dos slides. Quer dizer, não dava nem para pensar numa coisa dessa. Foi muita evolução, Muito, né? quando muito, gente, outra coisa que falou, o telefone. uhum. O telefone, antes você tinha que ir na telefonista, marcar hora para que ela fizesse uma ligação para uma outra cidade. Aí falava com a telefonista da outra cidade para chamar o fulaninho, para ele atender o telefone naquela hora, porque ia ter uma chamada, vamos dizer assim, da minha para uma outra pessoa. Então, você sabe, olha o rolo que era. A telefonista tinha um office boy, que naquela época chamava menino de recado, Sim. falando assim: olha, vai lá na telefônica às 10 horas que a sua tia vai telefonar para você. Então, você ia na telefônica, esperava 10 horas, telefonava, você falava lá da telefone, porque era o único telefone que tinha na cidade. Né? Era muito diferente. Sim. Né? As coisas chegavam assim com muita defasagem, né? Então, esse intercâmbio de comunicação que a gente tem, essa coisa do aqui e agora, sabe? Acontece uma coisa lá, só vai chegar aqui 3, 4, 5 dias depois da informação, É, agora não. então, Mal aconteceu lá, você já está sabendo aqui. então, voltando para a questão que eu perguntei da saúde mental dos jovens, das crianças de lá e os de agora, olha uma questão muito contrastante, né? Essa questão da paciência e do imediatismo. Exato. Exatamente. Você tinha que marcar antes, hoje não pode ter dois pauzinhos Imagina, azul já, porque que não me responde. É. hoje tem que ser no momento, agora é urgente, senão começa a ter crise de ansiedade. Exato. Começa a entrar o sistema ansioso. Uhum. Porque antes você tinha uma ansiedade positiva. Você Aham. esperava o seu aniversário para ganhar presente. Você esperava o Natal para ganhar presente. Né? Não tinha nada que você pudesse fazer para mudar esse calendário. Sim. Agora não, né? O calendário virou algo muito mutável. Eu quero hoje o Os presente. próprios relacionamentos, né? Eu falei do WhatsApp, né? Mas o namoro antes, às vezes demorava para se encontrar, né? Tinha também umas regras familiares. Hoje, a comunicação, às vezes, não era assim tão rápida também, né? Entre os casais, né? Quando namorava, né? Era uma coisa de aproximação. Geralmente você namorava alguém que ou era conhecido da sua família, ou era seu colega de escola, ou era irmão da sua amiga, ou era primo da sua vizinha, né? Tinha um certo nexo. Então, na época dos meus pais, doutora, que a senhora adora cultura japonesa, ela sabia que ela só tinha amiga japonesa? Sério? É. Porque na Ela, faculdade tinha muito ela, japonês. aí ela tinha os miais. Miai. É. Inclusive, fizeram um miai para uma amiga minha. Ah, Nossa, foi uma revolução. Ela brigou, saiu de casa, bateu a porta, eu tô boiando, a família gente. ficou Miai. envergonhadíssima, Miais, o que porque seria ela miais? se mandou e não esperou o pretendente. Ah, é? Miai era assim, a Ah, família é apresentava, miai. Miai. a família da pessoa era arranjado, igual na Índia, sabe? Sim. Aí a outra família apresentava, os dois apresentavam a pessoa para ver se ia dar certo. Uhum. Só que tinha gente que não queria, né? Aí ela fugiu, igual a amiga. Pois é. Mas imagina, ela É. falava assim, imagina agora, 1970, alguém querer fazer miai para mim? Aquele miaizeiro, que era do É. Bunkan, lá da Associação Japonesa, era um senhor que tinha lá, que era especializado em fazer miai entre a colônia. Ela falou, ele apareceu lá em casa, eu fiquei louca da vida. O Miai hoje em dia é o. Como que faz O falar? Tinder O da O Tinder de vida. hoje. Tinder, sim. Aí, gente, É, era assim que eram os tá vendo? encontros antes. Nada de. Mudam as formas, o É. conteúdo mais ou menos Não, permanece. permanece, No exato. interior de Minas, né, tem umas praças grandes
né? Que até hoje tem. E aí as mulheres andavam andando para um lado, os homens andando para o outro lado. Sim. E aí mandava tchau, sorria, piscava. É, E assim o ia meu se conhecendo. pai, ele nasceu em 1958, então acho que ele, nossa, Ainda é revelei a baby idade do meu boomer. pai, desculpa, pai. Então ele já é um começo de baby boomer. Ele falou que lá em Caçapava, na Praça da Bandeira, acho que era mais ou menos assim. Não É, sei se era as mulheres que ficavam rodando ou os homens andando, Era e as uma coisa mulheres assim. ficavam no meio. Aí começava a paquerinha, assim. Ah, então deve ser isso. E assim É. foi criado o Tinder. Vou fazer mais as últimas perguntas, porque já está mais ou menos no final. Mas assim, doutora, voltando para a saúde mental, um ponto assim, um marco assim na sua geração são os hospitais psiquiátricos, né? é, Conta um pouquinho dessa fase. os hospitais psiquiátricos começaram a ter o seu grande desenvolvimento, né? Quer dizer, teve o Juqueri, teve a Colônia Juliana Moreira, que foram grandes hospitais da época do século XIX, mas que tinham uma conotação. Franco da Rocha era para ser uma colônia agrícola para doentes mentais, tinha outra situação que de repente se deteriorou e deu numa situação muito ruim. Então, nos anos 60, assim, foi o grande movimento da, vamos dizer assim, da indústria da internação psiquiátrica, né? Abriu o hospital psiquiátrico para todo lugar e isso era uma condição que foi, assim, um desserviço, porque se instalou a assistência da saúde mental no nível terciário. Então, ia para o hospital aquele paciente com psicose, ia para o hospital o cara que era alcoolista, ia para o hospital O o cara andarilho. que estava andando na rua, e aquele que queria fugir da polícia. O hospital era Era o que assim, fumava maconha? tinha de tudo, Aham, tinha de Sim. tudo. né? Então, era uma coisa Superlotado. superlotada, muito mal resolvida, mas que o sistema previdenciário na época pagava. Então, para o dono do hospital, era hotelaria, tem que estar com o hospital cheio para poder render, né? Então, isso foi um grande desserviço nos anos 60, 70, né? Quando chegou nos anos 80, né, a saúde mental começou a ter uma outra conotação. Primeiro que começou a impactar muito Uhum. nos gastos financeiros, né? Então começaram, bom, vamos pensar outro sistema de saúde mental, né? E aí abrir ambulatórios, inclusive abrir o ambulatório aqui para você tratar o paciente sem precisar internar. Mas era uma coisa bem estigmatizada, né? Ninguém queria participar. Os consultórios psiquiátricos eram evitados, né? O psiquiatra era alguém que era visto meio como um ser estranho, geralmente muito identificado com o seu louco. Acho que o psiquiatra e o louco estavam assim. Tá tudo Todo mundo pertinho. achava o Sim. psiquiatra meio louco, tudo que ele falava não tinha sentido, não tinha respaldo Científico. científico, era tudo na observação, era por isso, por aquilo. Então, os anos 60, 70 foi o aparecimento maior, né, da dinâmica de psiquiatria, de terapias, né? Foi o grande desenvolvimento, por exemplo, que teve aqui no Brasil nos anos 70 e 80 da psicanálise, né? Muito por conta dos argentinos que foram perseguidos pela ditadura argentina e como a ditadura brasileira era um pouco mais branda, vieram para cá e trouxeram toda uma série de conhecimentos e conseguiram dar uma formação para a geração dos anos 75, 85, que no Brasil não tinha, né? Então se formou um monte de escolas de psicanálise, escolas de terapia fenomenológica, os rogerianos eram bastante. Então começou aí nos anos 80 a aparecer o tratamento de terapia, começou a desenvolver também a medicação, né, que foi um grande apoio. Nos anos 50 não se tinha medicação psiquiátrica, Uhum. né? Nos anos 60 começou um pouco de neuroléptico, um pouco de antidepressivo, mas muito ruim, Muito ruim, né? né? Com efeitos colaterais ruins que aí
pegaram esse estigma, que medicação psiquiátrica é uma medicação ruim. Podemos dizer que dá até para entender, né? Porque hoje em dia tem tanto preconceito e estigma Claro, ainda, é isso que eu né? ia falar. Porque você foi Foi trazendo, realmente, né? teve Teve. essa época foi realmente bastante. Tá no consciente coletivo ainda. Tá preso nisso, né? Aham. E era assim, na Constituição dizia assim, que são incapazes os loucos de todas as espécies. O que é isso? Exato. Como é que você vai classificar loucos de todas Como as classificar? Qual espécie você é? Eu sou Homo sapiens. A espécie de lobo. Homo tá. sapiens birutex, Isso mesmo. Obrigado, Birutex. doutora. Eu ia manter né? isso em segredo, mas... Porque é uma situação que você não tinha classificação, você não tinha normatização, você não tinha estudos, Sim. né? Então, eu acho que depois dos anos 80, os anos 90 foram melhor, né? Foi a década do cérebro, que foi realmente o cérebro começou a ser estudado e a psiquiatria começou a mudar de rumo, Uhum. né? Ela passou a ser encarada agora como uma coisa que tem um substrato Científico, anatômico, fisiológico, neurobiológico. neurobiológico, genético. Quer dizer, hoje a psiquiatria voltou a ser inserida no contexto da medicina, né? E acho que isso mudou bastante. Então, a minha geração viu desde esse louco, entre aspas, de todas as espécies, aquele que ficava solto lá no campo ou que ficava amarrado, né? Aqui na região, quando eu vim para cá, tinha uma cidade aqui no Vale que tinha muitos casos. Eu falei, não, em vez de vocês trazerem aqui, eu vou lá. Porque não, tinha um índice grande de consanguinidade, então tinha muito retardo mental, muita condição bem ruim, não é? Então eu ia lá e uma vez me levaram para ver um adolescente, uns 18 anos. Falou, ele não pode vir aqui no local porque ele está amarrado. Ele vivia amarrado numa Gente. mangueira, sabe? Sim. Sem medicação, sem nada. Depois que a gente conseguiu medicar, fazer as coisas acontecerem, ele conseguiu melhorar um pouco a saúde mental. Mas isso graças a um projeto que teve no governo Montoro, que foi a interiorização dos sanitaristas. Então, muitos médicos foram para essas pequenas cidades e foram com outra cabeça. Foram com uma cabeça de inclusão. E aí a psiquiatria conseguiu fazer parte. Porque o médico que estava lá na ponta do vale, ele conseguia, né, ter uma supervisão aqui, a gente conseguia ir lá ver o paciente, e aí conseguia se medicar, orientar a família, trazer essas pessoas para um mínimo de convívio. E verdade seja dita, né, doutora? Na verdade, ficou assim, tudo colocado, né, esse estigma dentro da psiquiatria ficou muito nas costas do psiquiatra só, mas a sociedade era muito desumana, né? Sim, a sociedade A também. sociedade que levava lá o familiar que eles não consideravam mais alguém, um louco de alguma espécie, né? De algum jeito, e colocava lá e deixava, e depois fugia, né? Nunca mais entrava em contato. Exato, desaparecia. Esse né? negócio de amarrar, deixar preso, eram condutas meio que normais, né? Eram condutas, vamos dizer assim, que a sociedade Frequentes até, aceitava, Sim, né? né? Vamos dizer assim, a pessoa que foi lá falar para o médico da cidadezinha que tinha esse menino lá, era a madrinha do menino. E gostava do menino, né? E os pais também, mas eles tinham que trabalhar, como é que iam deixar um menino naqueles... Sabe? Aí Era uma amarrava. série de situações que você tinha que resolver dentro de outros contextos. É difícil né? culpar a geração também, né? Né? Hoje em dia, em muitos casos, os pais, às vezes, familiares, mesmo tendo todo o amparo, né? Às vezes não consegue, não sabe o que fazer, Isso eu acho né? que é uma das Imagina coisas que lá. talvez a geração Baby Boomer estranhe muito nessa geração, acho que é Z, né? Essa questão mesmo, né? De você pôr culpa no pai e na mãe de tudo. Exato. Tá certo, o pai e mãe é culpado? Mas só no simbólico. É. Agora não, está sendo exigido. Sim. Não, você me pôs no mundo, você tem que me sustentar. Sabe, isso na minha
geração é escandaloso, Sim, né? sim. Porque você queria, aos 18 anos, estar olhando para o mundo e falando, não, peraí, deixa eu cuidar da minha vida. Deixa eu definir o que eu quero ser, Uhum. aonde que eu quero estudar, o que que eu vou fazer. Meu pai tem condições de pagar para mim, eu posso morar em tal lugar, sabe? Você tinha uma conotação, Talvez fosse né? mais realista e menos exigente, Exato, né? você tinha uma Mais função da justo. realidade. Hoje eu acho que isso talvez seja a culpa das mães baby boomers que cuidaram dos filhos de uma maneira muito permissiva, né? Talvez serviram muito na bandeja o lanchinho do McDonald's, né? E a gente devia ter ensinado o menino a cortar, fritar ovo. Depois desse episódio, a Flávia vai querer uma sessão para conversar sobre isso. A mão dela ficou até gelada, ó. Sobre se ela é uma mãe permissiva Exato. Ô, Ou ou doutora, muito rígida. infelizmente, a gente passou. E passamos tão bem, mas estava gostoso, uma passamos delícia, né, bem. gente? Passamos bem, mas olha, quando a doutora Neuza vem, eu fico quase calado, né? Porque é tão gostoso ouvir a doutora Que Neuza bom, falar. poxa. No outro episódio também, né? Ela traz muito É conhecimento, porque vivência vocês e me chamam para sabedoria, falar de né? coisa que não é Não enche psiquiatria. muito a bola dela, não, porque viu? eu fico Não, convencida. jamais. Ela fica convencida. Doutora, falando sobre isso, geração Baby Boomers, em pleno século XXI, ano de 2024, a senhora tem redes sociais? Tem, a Etos. Aqui do consultório. Aqui da Etos, que é uma Não, patrocinadora, que a gente sabe esqueceu até de que falar da Etos. tem 5 amigas minhas, todas baby boomers juramentadas, que vão começar hoje É. uma atividade chamada Quinteto Digital. Hum. Um coitado de uma pessoa que eu acho que ele não sabe o que ele vai pegar, se prontificou a dar aulas de informática para 5 baby boomers, É. né? Então, Aí a gente precisa trazer ele um dia aqui. se ele sobreviver, Exato. porque todas Mas- vão levar o caderninho para anotar, então tem que fazer assim, assim, assado. Eu vou Porque colocar. isso é uma coisa complicada para os baby boomers. Tem gente que se vira muito bem. Ah, Mas- doutora, você reclama, mas se vira, vai. Eu sempre Eu vejo. eu vejo chego a- lá e falo, como é que faz? Pega mas- Quando eu se chego aqui, vira. eu vejo, quando vem gravar, eu vejo a doutora Neuza assim, andando, mexendo no celular. Não, é Ela só também um vai WhatsApp. lá. É só WhatsApp, tá bom. Então, o Instagram da doutora Neuza é @clinicaetos_SJC. É isso aí, doutora Neuza, obrigado, viu? Vamos lá. Por nos acolher na sua casa. Deu Né, certo? Flá? O meu, é verdade. O meu é @psipaulo_siqueira. E o E seu, o meu é Flávia? doutora Flávia Sano. Gente, não esqueçam, essa câmera aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o sininho para sempre ter uma atualização. E ó, a gente teve muito conteúdo hoje e é impossível você não comentar alguma coisinha aí. Se você foi criado por pais baby boomers, ou se foram seus avós, ou se é você que viveu essa geração incrível, comenta aí o que você acha dessa geração que a gente conversou hoje. E não esqueça também de nos achar lá no TikTok, @surtadamente. E até a próxima geração, a geração X, que é a minha. Semana que vem a Flávia Semana vai que falar vem. tudo, segredos, onde vivem, como fazem, se reproduzem, o que comem. Semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, comigo, doutora Flávia. Beijo, Olha. gente. Olha, Beijo. gente, nós vamos ter que ver se a geração alfa vai se reproduzir. É verdade. E a gente encerra com essa.